Bom dia, seja bem-vindo ao Grupo da Amizade Francisco de Assis. Reiniciamos as nossas palestras públicas, virtuais, aqui de nossa sede no Jardim Gá, no Parque Estradalva 9, em Lusiânia. É com grande alegria que recebemos você aqui, ainda de forma virtual. Nós pretendemos, a um espaço de tempo não muito longo, retomarmos as nossas atividades normais com a presença do público. De início, então, hoje vamos iniciar com a leitura da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, com a nossa irmã Valéria, e em seguida faremos a nossa prece de abertura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Ave 1862. Feita a leitura do Evangelho, façamos agora a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar nosso corpo, sentir a nossa respiração natural, no ritmo em que ela se encontra. Vamos perceber o nosso corpo e vamos imaginar a figura de nosso Mestre Jesus a nos observar com carinho, com um sorriso de amigo, uns olhos serenos, doces, a nos emitir vibrações de carinho, de afeto, de calor humano, dispensando em nossa direção eflúvios de paz, de saúde, de harmonia, de misericórdia, compaixão. E assim, neste ambiente de paz, conversemos com Jesus. Querido Mestre, muito obrigado por nossas vidas, por nosso lar. Obrigado pelas pessoas que nos cercam, dos recursos que da misericórdia divina
nos abençoam, beneficiam. Obrigado, Senhor, Deus, por toda a natureza que nos envolve e nos sustenta, pela amizade, pelo carinho dos familiares, pela assistência dos benfeitores espirituais, que em Teu nome, Jesus, assistem a toda a terra, administrando este mundo para se tornar um reino de amor, de justiça e de caridade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Mestre querido, por estar conosco neste dia e em todos os dias de nosso viver. Que assim seja. Queridos irmãos, muito bom estar com vocês hoje, neste dia de domingo, às 9 horas. Nós estamos, como falamos, com as nossas palestras públicas virtuais por enquanto nos organizamos, enquanto a saúde coletiva tem a sua melhora, caminho para o seu equilíbrio, a fim de que a nossa casa receba todos vocês. Então, nesses momentos, enquanto isso não se dá, vamos continuar mantendo os nossos áudios do Evangelho, dos estudos da mediunidade, do Livro dos Médiuns e dos comentaristas, e também das nossas palestras aos domingos. Então, esteja sempre conosco. E nós estamos também iniciando aos domingos as nossas reuniões de assistência espiritual, que se dão após a palestra. Nós fazemos uma prece, temos o nosso livro de preces e radiações, onde anotamos o nome das pessoas que estejam necessitadas de amparo, da saúde, da emoção, estejam precisando de um ânimo. Então, é anotado o nome dessas pessoas que vocês enviam por meio dos comentários aqui no YouTube, aqui embaixo, vocês podem mandar o nome das pessoas, pelo nosso e-mail, que também está registrado na descrição desse vídeo, e pelo nosso grupo do WhatsApp, do GAF, que nós anotamos e deixamos lá anotado, vocês enviando o nome deste amigo, deste familiar, dessa alma querida, isso será anotado, e todos os domingos serão objeto de atenção do grupo de espíritos que trabalham aqui na casa. Não precisa você mandar toda semana, basta mandar uma vez só, que eles já vão constar em todos os outros domingos deste livro. Novos nomes podem ser enviados para nós, ok? Muito bem. Então, nós trouxemos a nossa reflexão deste domingo a questão da paz. Nós intitulamos o nosso diálogo de hoje, nossa reflexão, sobre a ciência da paz. E realmente é uma ciência, né? A paz é uma semente que nós vamos desenvolvendo no nosso viver. Como a própria leitura do Evangelho nos adverte, né? Segundo Jesus, aqueles que são brandos e aqueles que são pacíficos herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Olha só, herdar a terra que nossa terra, ou a terra como um objeto, como uma res, ela é às vezes muito disputada, porque ela fornece, a posse desta terra, fornece o necessário para a existência humana, para a sobrevivência, para a conservação do nosso corpo, onde nós obtemos o alimento, todas as riquezas. Então a terra é um símbolo das coisas materiais. E ele será dado exatamente àqueles que são brandos, aqueles que sabem usar de uma maneira justa, para que não falte nada para ninguém, para que todos tenham o necessário. E é assim que Deus faz conosco. Todos temos o necessário. Mas é preciso que isso amadureça dentro de cada um como uma semente, e também coletivamente nas nossas instituições, nas nossas organizações sociais, administrativas, no Estado, de todas as nações, de toda a coletividade. Então é uma coisa que vem aos poucos.
Assim também nós vamos lembrar que na vida de nosso irmão Francisco de Assis, São Francisco, a semente do bem, ela foi germinando aos poucos. Nós lembramos que Francisco, como nos contam os seus biógrafos, em especial, nós iremos citar hoje todos os fatos de Tomás de Celano, a primeira biografia de Tomás de Celano, que foi um frei que ingressou na ordem com autorização do nosso estimado Francisco de Assis. Ele escreveu 2 biografias, a 1 e a segunda, a primeira vida e a segunda vida. Então, nossos comentários estão baseados na primeira vida de São Francisco. Então, conta-nos que ele era um jovem, como nós vimos na nossa sociedade atual. Um jovem curtia a noite, curtia as baladas da época, era tido como o príncipe dos jovens em muitas festividades, provavelmente no Calém de Maggio, foi eleito por diversas vezes como príncipe da juventude, uma festa popular que se dá todo mês de maio na cidade de Assis. Então ele estava na onda, surfando na onda da juventude, né? Com os banquetes, com as bebidas, com os relacionamentos que iam noite adentro, madrugada, e só terminava quando o sol raiava. Então era essa a vida do nosso irmão, né? E assim, aos poucos, e por conta das adversidades da vida, os conflitos que se davam com as cidades vizinhas, com Perúdia e com outros, ele foi adoecendo, ficou muito tempo, ficou mais de ano prisioneiro em Perúdia, por exemplo, veio doente, e nesse período ele começou a questionar toda aquela situação, né, de caos, caótica no meio social, e de idas e vindas, de miséria, e aquilo ali, além do corpo que adoeceu, a alma também entrou em crise. E ele saiu a pesquisar aos arredores da cidade, se via muitas vezes choroso, né, pelos cantos, já não gostava, aquela vida de noitada já não lhe trazia tanta felicidade, tanta alegria. Ele começou a questionar e falava com os companheiros: olha, eu não vou mais participar dessas excursões militares. Mas por quê? Não, porque minha realização será aqui em Assis. Eu tenho grandes planos para desenvolver aqui nesta cidade. Eu ia falar: mas o quê? Vai casar, seu Francisco? Estás noivo e a gente não sabe? Ele falou: não, mais ou menos, né? E assim ele ia. Tinha um amigo muito próximo, provavelmente Pedro de Catani, que esteve desde os primeiros momentos, e ele confidenciava isso: olha, eu achei um grande tesouro, eu estou atrás. Mas o que é, Francisco? Não, quando chegar o momento você vai saber. E ele ia para algumas lugares ermos, algumas grutas ao redor de Assis, provavelmente onde tem o Erema delle Carcere hoje em dia. Ele ficava ali meditando, orando, né, em êxtase, e o Pedro, o seu amigo íntimo, ficava ali do lado de fora, observando, né, achando estranho, porque ele demorava, ficava muitas horas lá dentro. Falou: não, fica aí, vigia aí para mim, né? Então, e aí ele foi, mas ainda aquela semente ainda não tinha germinado totalmente, não tinha criado raiz. E ele se viu novamente convidado a participar de uma atividade militar na Apulia. E estava já se aparamentando, arrumando as suas armaduras, e assim ele estava se preparando. Na noite anterior, ele teve um sonho revelador, onde ele estava num castelo, onde existiam muitos escudos nas paredes de pedra, armaduras, riquezas, celas, muitos cavalos. E ele perguntava: de quem é isso? De quem são essas armas, esses pertences? Aí alguém falava para ele: são teus pertences, os teus cavaleiros. E aí ele olhava assim: nossa, meus cavaleiros, que coisa boa, olha só, vou ter sucesso então na empreitada, na minha jornada.
a Apulia, e acordou. Acordou com aquela vontade, muito bem, tive um sonho, vou ser bem sucedido, vou conseguir cumprir com os objetivos que eu tanto pretendo, virar um cavaleiro, né, de ter conquistas. E assim ele foi, e assim estava se preparando para ir. Alguns dizem que ele foi até advertido. Jesus chegou e falou para ele: mas queres servir ao Senhor ou cavalariço? Aí ele falou: eu quero servir ao Senhor. Então volta que você tem uma missão a cumprir em Assis. E ele voltou, ficou lá, né, meio desconsolado, meio preocupado, né, realmente não quis mais saber das investidas militares, e o Pedro o acompanhava. E uma dessas manhãs ele despertou cedo e foi em direção a Foligno, né? Pegou tecidos raros, caros, e foi em direção à cidade para vendê-los. Pegou seu cavalo cedinho. E detalhe, naquela época existia também uma epidemia, e ele sabia que tinha que ir logo antes que o comércio, né, fosse interrompido por esta doença que graçava naquela região, lá do Vale do Spoleto. E ele foi, isso nos diz Tomás de Celano, e ele foi em direção a Foligno, que fica mais ou menos uns 15 quilômetros a pé. Foi, vendeu tudo, arrecadou, né, uma quantia grande de dinheiro, até o cavalo de raça foi vendido. E ele retorna a pé, com um saco de dinheiro. E chegando, subindo a Assis, já descontente de ter que carregar aquele dinheiro, que ele já tinha se comprometido em doar para os pobres, ele viu uma igreja em ruína, uma pequena igreja chamada de São Damião. Entrou lá, encontrou o sacerdote que cuidava daquela igreja e trouxe: olha, eu vim aqui trouxe esse dinheiro para ajudar na reconstrução da cidade, da igreja. E o padre ficou muito desconfiado: mas esse aqui não é o Francesco, conhecido como Francesco, o príncipe dos jovens, tão comemorado, e tinha uma vida mundana como outros jovens. Mas como? De onde vem essa conversão? Ele ficou desconfiado, e aí falou: não precisa de dinheiro, não, tá tudo bem. Aí falou: então tá bom. Então jogou o dinheiro lá num canto qualquer da igreja, disse que jogou mesmo, né? E ficou, então, mas conseguiu convencer o padre de permanecer ali. Não, mas eu vou começar a trabalhar para Deus, para Jesus, então é a minha missão, Jesus tem conversado comigo. Então ele recebeu, né? Então tá bom, fica aí, vamos ver até onde vai essa determinação do jovem. E ele ficou ali trabalhando, ajudando, consertando, né? Tentando restaurar a igreja e tal. Só que o seu pai retornou de uma viagem e perguntou: cadê? Onde está Francisco? Não, ele saiu cedo aqui e tal. Parece que ia em direção a Foligno, levou uns tecidos, alguma coisa. E ele ficou preocupado, foi passando o tempo e Francisco não retornava lá. E ele mobilizou os amigos, os familiares: onde está Francisco? Francisco retornou. E ele saiu com muitos tecidos caros e precisamos procurar, e começou a procurar. Só que e ficou chateado, né? E ficou sabendo, o pai, o senhor Pedro Bernardone, ficou sabendo que ele estava lá em São Damião. Eu falei, disse que não ia voltar, não queria, ia seguir a vida de mendigo, de mendicância, dedicada à pobreza. E ele falou: mas o que é isso? Ele tá louco, esse menino. E foi lá e atrás dele, só que o Francisco já sabia da reação do pai, sabia que o temperamento do pai era explosivo, irascível. Então ele, juntamente com um amigo, tinham cavado uma cova, né? Ele e um amigo cavaram uma cova onde ele ia ficar escondido. E assim Francisco ficou lá, só esse amigo sabia, né? E de vez em quando ele ficou lá, quase que enterrado, né, naquele buraco, sem sair, orando, pensando o que ia acontecer na vida dele. E ficou lá durante um mês, quase sem comer, com frio, né? Imagina, provavelmente já estávamos na época da primavera e do verão, porque lá realmente o inverno é muito rigoroso. Então estava naquela época pensando o que ia fazer, até que um momento ele falou: olha, tem que encarar, tem que me
assumir a minha vida. E aí, claro que o senhor Pedro já estava totalmente transtornado, até que ele voltou, começa a subir em direção de São Damião, né, naquele vale, em direção a Assis, aquela subida íngreme. E chegando lá, né, meio esfarrapado, sujo, ia sendo... O que aconteceu? Eu falei, não, eu que sou covarde, eu me atrasei mesmo, a culpa é minha, né? Eu sou culpado dessa situação toda, peço desculpa, realmente, porque eu sou covarde e tal, eu me escondi, agora não, eu vim me apresentar, não, mas que isso, tá louco, como é que você faz isso? E o pessoal jogava pedra nele, lama, pegava terra e jogava nele, e ele foi e xingava o jovem Francisco, né? Falava, você enlouqueceu, aí chegou lá e o pai soube, então foi lá, pegou ele, né? Vamos embora, e foi empurrando ele para casa e chegou, e o que você está fazendo, rapaz? Nosso nome da nossa família, você está desonrando a nossa família, e açoitou e o prendeu num pequeno lance, né, na subida, dizem que era uma subida da escada, tinha uma grade, assim, tipo um depósito, né, na subida da escada para o segundo andar do sobrado, então ele ficou ali, mal dava para ficar em pé, né? Então ele ficou ali muito tempo, né, a mãe levava comida, e o pai bravo com ele, não, você vai ficar preso, tá louco, deixou ele lá. E assim, uma hora que o pai viajou, que ele era comerciante, a mãe conversou com ele, tentou demovê-lo, mas não teve jeito. Ele falou que estava querendo ter uma vida devotada a Deus e já não suportava mais aquela vida que ele levava, né? A miséria que graçava na região. E aí ele realmente convenceu a mãe viu que realmente a conversão dele, a dedicação dele a Jesus, fora os fatos que ele falava, que conversava com Jesus, né? E ele era, na verdade, depois nós vamos entender que ele era médium do Cristo, era um grande médium do Cristo. Como existem os médiuns que têm os espíritos, os médiuns que têm os espíritos que são guias, eles são orientadores, né, como Divaldo, dizem que é a senhora chamada Joana de Ângeles. Chico Xavier falava de Emmanuel como o seu mentor, o seu guia, o seu orientador. O de Jesus, o Espírito guia, o mentor, era o próprio Cristo. E ele falava isso para a mãe, né? Então a mãe chegou e libertou ele, deixou ele retornar, né? Ele retornar, mas o pai, novamente, falou que ele deveria devolver. Não, que isso, ele precisa devolver. Então ele retorna de São Damião e busca a autoridade que ia julgar aquele caso, que seria o bispo, o Dom Guido II. Então ele vai à praça e o Pedro falou, olha, vou deserdá-lo. Você não pode ter direito à herança, você está desonrando a família, está negando a família. Então você tem que renunciar também à herança. E Celano diz que ele vai ao bispo, imagina todo aquele alvoroço naquela pequena vila, né? Ele vai em direção à cidade, a uma praça onde ficava a sede do episcopal, onde ficava o bispo, Dom Guido, e simplesmente tira toda a sua roupa e entrega, calado, ao bispo. E disse, olha, aqui está, realmente renuncio. Então aquilo ali foi um gesto, e o Dom Guido já entendeu que era o gesto de renúncia à própria herança. Nós sabemos que Francisco tinha um outro irmão, consanguíneo, mais novo, que não se dedicou à ordem franciscana. E assim ele renunciou e começou a herança paterna e materna e continuou a sua peregrinação junto à reconstrução das igrejas de São Damião, depois uma outra igreja dedicada a São Pedro, né, que ficava nas cercanias, que hoje parece que não existe mais. E em terceiro lugar, a Porciúncula, que ainda existe até hoje, que é a principal, vamos dizer assim, símbolo do início da ordem franciscana. Então Francisco deu a todos nós, né, o exemplo da questão da atividade no bem.
como muitas vezes isso vai se dando aos poucos, e à medida que nós vamos despertando para a necessidade das mudanças que nós devemos fazer na nossa vida, isso provoca uma certa comoção no meio social, principalmente na nossa família. Lembre-se que Jesus, em uma passagem do Evangelho, falou, inclusive, até uma fala que ainda repercute até hoje, que ele tinha vindo trazer uma divisão. Né? Muitas vezes ele ia promover a divisão, porque as pessoas entendiam um cristianismo diferente do que nós entendemos hoje. Um cristianismo voltado para as coisas espirituais, sem apego à matéria, de distribuir os bens, ajudar a quem precisa, fomentar a caridade, para que todos se alimentem, para que todos tenham os meios de sobrevivência. E naquela época não existia isso, era difícil. Então Francisco veio trazer, ele veio trazer uma paz, mas uma paz como Cristo, uma paz diferente, uma paz de conquistas, de luta contra, vamos dizer assim, contra uma ordem social que estava na época, que não via a carência do povo, né? Não via a carência do povo, era muito egoísta, centralizada, individualista. Então ele veio mostrar a caridade, mostrar o amor, a fraternidade, e assim se tornou um pacificador, e pacificador de homens e de feras, feras da natureza e feras da esfera humana. E veio assim dar o exemplo, né, de que é uma conquista, a paz é uma conquista. Nós devemos fazer com humildade, com tranquilidade, com harmonia, sem ira, sem conflitos desnecessários, com um diálogo, ouvindo mais o outro, dando oportunidade de fala ao outro. Isso é muito importante. Ele deu, e assumindo a sua, vamos dizer assim, os seus atos, a sua culpa. Assim, olha, eu me atrasei, realmente, eu estava medroso, covarde, estava no buraco, com medo de todos. Agora não, agora eu já sei o meu papel, já tenho o meu norte, já sei o que fazer. Então, à medida que a gente vai despertando, este bem vai criando uma raiz dentro de nós, vai se tornando algo sólido, e nós vamos, essa ideia vai crescendo e a gente vai se estabelecendo de uma maneira mais harmoniosa conosco e com aqueles que nos cercam. Então, meus queridos irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje, essa reflexão. Esperamos que todos possam fazer, né? Esperamos que todos também possam realizar no seu íntimo, com muita paz e harmonia. Muito obrigado. E nós, a seguir, vamos ter a nossa oração cantada. Muita paz a todos e até domingo que vem. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Oh, não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, Não, não, não. só olha o seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sigo alguém fiel. Oh, não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, Não, não, não. só olha o seu amor. Seu
grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça jamais e a vide não der os seus frutos, ainda que os montes não se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor.